Esse Palmeiras do Abel Ferreira, ele evolui a cada dia, já tá brigando ali no topo da tabela do Brasileiro. Pelo que o Abel vem fazendo na Libertadores, poupando titulares em grande parte dos jogos, ele vai focar muito no Brasileirão também desse ano. Ou seja, pode ser um Palmeiras que, além de favorito ao título da Libertadores, que já dá pra dizer que é o favorito porque a melhor campanha da primeira fase é o atual campeão, vai chegar forte também no Brasileirão. Souza, olha a campanha do Palmeiras do Abel Ferreira nessa Libertadores. Tudo bem, o grupo é fácil, mas o grupo da maioria dos clubes brasileiros, desses grandes, Atlético Mineiro teve um grupo razoavelmente fácil. Flamengo, grupo fácil. E o Palmeiras é o mais avassalador, talvez o Atlético Mineiro tenha o grupo um pouquinho mais difícil dos três. Agora, são 6 jogos, 6 vitórias, 25 gols marcados, é o recorde, né, de gols numa primeira fase de Libertadores, e só 3 gols sofridos. O saldo é de 21 gols, ou seja, também bateu a melhor campanha de uma primeira fase de Libertadores, que foi a do Boca em 2015. Melhor ataque da história da primeira fase e melhor campanha da história da Libertadores na primeira fase, Souza. Boa noite a todos, boa noite, Pilhado. Boa noite, Perno, meu amigo. Então, cara, a gente já acreditava o Palmeiras de anos seguintes sem uma campanha como essa. Tu imagina um time com uma campanha como essa, né? Concordo com o Piperno, que há um tempo atrás era difícil ver o Palmeiras, mesmo ganhando, jogar, porque era um time que jogava muito num contra-ataque, né? No erro do adversário. Foi assim com o River Plate, no segundo jogo em casa. Foi assim com o Atlético Mineiro ano passado, né? Mas uma coisa a gente tem que dar a mão palmatória, né? O Palmeiras tem evoluído a cada jogo. E outra coisa, né? Tem elenco, o Abel hoje tem elenco, e o Palmeiras hoje financeiramente tem bala na agulha para poder brigar por todos os títulos que você pegar um time que em 6 jogos fez 26 gols, tomou 3. 25 gols. 25 gols, tomou 3, tem 22 gols de saldo. E você não dizer que um time desse não tem evoluído, um treinador desse não é um treinador que faz a diferença, né? Que ele tem feito a diferença. Não gostava do Abel do ano passado, não gostei do Abel do Mundial, mas assim, não tem como não gostar de um cara desse. O cara é bicampeão da Libertadores, a melhor campanha desse ano, 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Eu não sei aonde esse cara vai levar o Palmeiras, a verdade é essa. Eu, como São Paulino, me dói o coração, mas assim, tem que dar crédito a esse cara, que o que esse cara tem feito com o Palmeiras e pelo Palmeiras, eu vi pouca gente, principalmente europeu, trabalhando no Brasil, fazer o que ele tá fazendo. Então eu já brinquei muito também, então dá pra brincar com você também, porque eu também já critiquei o trabalho do Abel. Eu muito. Do Palmeiras puxou até hashtag chupa pilhado. Então dá pra dizer também chupa Souza. Chupa, com certeza, não tem problema não. A gente, da mesma forma que a gente critica, a gente tem que saber elogiar, porque evoluiu. Essa é a verdade. Não tem como você chegar aqui numa mesa como essa, na audiência que a gente tem, e dizer que hoje o Palmeiras é um time defensivo, né? Eu seria um doido e estaria dando um tiro no meu pé, né, Vávio? Claro. Time que faz 25 gols, né? E você chegar e dizer que assim, ó, o Abel é retranqueiro. Não é mais. É aquilo que eu te falei. Ele não tem nada a ver o grupo que caiu. É um grupo fraco, mas assim, tá fazendo dever de casa. E assim, a gente sabe que o Palmeiras, dentro dos seus domínios, é muito difícil ser batido. Então, São Paulino, como eu, corintiano, vai ter que sofrer esse ano, que a gente vai ver o Palmeiras brigando pelo título de novo, não só da Libertadores, como do Brasileiro. Olha aí, ó, o Canelado é raiz por isso. É o Souza assumindo que ele, como São Paulino, vai sofrer com esse Palmeiras. E, Bruno, vai sofrer mesmo, né? Porque é impressionante a regularidade desse Palmeiras do Abel Ferreira, que também é o recordista de vitórias fora de casa, né? De invencibilidade fora de casa na Libertadores. São quantos jogos, Piperno? Fora de casa, acho que são 17, né? Eu acho que são 17 jogos sem perder fora de casa também. Ou seja, bateu o recorde de gols do River também, né? Não, isso aí a gente já falou. Sim, é um recorde atrás do outro, desse Palmeiras do Abel Ferreira. Bruno, quais são os principais méritos do Abel nessa temporada? Porque o Abel realmente é unanimidade. A evolução desse time do Palmeiras. Dá pra gente apontar as principais virtudes do Abel Ferreira nessa temporada? O Abel é um cara muito detalhista, né? O Abel é um cara assim, que busca sempre assim, observar os adversários, analisar e fazer a estratégia dele em cima do que o adversário vai apresentar, tanto defensiva quanto ofensiva. Até no livro dele ele bota
claramente isso, as estratégias, ele explica, esse adversário joga assim, e tá lá nos gráficos que ele mostrou pro elenco antes dos jogos, tá tudo publicado ali, ele analisa o adversário e a partir daí ele monta as estratégias ofensivas e defensivas do time dele. Claro que ele tem uma maneira de jogar, ele não é um cara que adapta totalmente o time dele ao adversário, mas ele faz as pequenas adaptações de acordo com o jogo com o adversário. E nesse ano é um time mais agressivo. Aí também acho que vem do tempo de trabalho. O Abel tá aí há um ano e pouco, ele chegou em novembro de 2020. Esse ano foi o primeiro que ele pegou uma pré-temporada, ele emendou 2020 em 2021 e já ganhou uma Libertadores, uma semana depois estava jogando o Mundial no Catar, né, na primeira Libertadores que ele ganhou. Aí já voltou, já tinha competição rolando, já tinha final de Copa do Brasil, enfim, não tinha, ele não teve tempo, no momento que ele chegou, ele já emendou outra temporada agora, que ele teve uma pré-temporada, todo mundo descansou, e ele vai conhecendo o elenco confia nele, ele vai tirando tudo que pode dos jogadores. Então, acho que tem muito a ver também com o tempo de trabalho dele aqui no Palmeiras. É um time muito forte, é um time duro de ser batido e vai batendo marcas coletivas e individuais. A gente já falou algumas vezes da disputa ali entre os próprios jogadores do elenco para serem pelo posto de maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores. O Veiga, outro dia, chegou a 14, era o líder. Hoje o Rony igualou, também com 14 gols. O Scarpa foi a 11 gols, com os 3 gols que fez. Então também tá ali perto, tá um gol do Alex, que era o recordista antes desses caras. Só nessa Libertadores o Navarro tem 7. O Navarro tem 7, é o artilheiro dessa edição. Doido. Então tá todo mundo fazendo gol, todo mundo aproveitando o momento e o Palmeiras tá muito bem. E no Brasileiro, que ele começou mal, né, nas 2 primeiras rodadas ele perdeu pro Ceará, empatou com o Goiás, ele já reagiu e tá ali encostado, ele tá com 12 pontos, o líder tem 14. Então também no Brasileiro ele já não tá atrás, ele já tá muito próximo dos primeiros colocados do campeonato. Flávio Prado, com relação a esses talentos individuais, né, do Palmeiras, que a gente sempre fala, os jogadores do Palmeiras, eles vão ficar marcados na história, não só pelos títulos, mas por marcas pessoais que esses caras eles estão conquistando. E um jogador que nem é titular absoluto e que sempre se destaca quando entra é o Scarpa. Hoje o Scarpa fez 3 gols. Hoje o Scarpa, mais uma vez, mostra que tem personalidade quando entra para ser decisivo. Qual a importância desses talentos individuais do Palmeiras? Porque a gente dizia, mas o Palmeiras é muito coletivo. Mas também tem esse outro lado. Você tem Dudu, jogador decisivo. Rafael Veiga, jogador decisivo. O próprio Scarpa é um jogador decisivo. O Palmeiras hoje, ele tem jogadores, porque muitas vezes se fala, mas o time titular do Atlético, do Flamengo, é melhor do que o time titular do Palmeiras. Eu não acho. Eu acho que o time titular do Palmeiras hoje, ele tem nomes assim que são muito fortes. Você tem o Everton no gol, Gustavo Gomes na zaga, Danilo de volante, Scarpa, Dudu, Rafael Veiga, o próprio Rony. Dá pra gente dizer que Atlético Mineiro e Flamengo têm times titulares melhores que esse Palmeiras? Talvez. É que quando o coletivo está funcionando, todo mundo cresce mais, né? Todo mundo rende mais, todo mundo passa do seu limite, né? Ou chega naquilo de máximo que pode dar. O coletivo do Palmeiras é o que está funcionando melhor. Você tem o Flamengo tropeçando, acabei de fazer o jogo do Flamengo, nossa senhora, vai ter encheção de saco de novo. Então agora você me dá razão das críticas do Paulo Souza. Claro que não, eu sou Paulo Souza até a morte. Claro, então, é óbvio, né? Você não quer ver o Flamengo forte. Quando saiu o gol do Cristal, eu falei o seguinte, falei pro Zé Manuel, era uma fogueira. E abaixou a fogueira e ficou aquela brasa, que era só aquela poeirinha, né? O gol do Cristal assopraram a poeira. Já voltou tudo outra vez. Mas isso é a parte. Então, o coletivo do Flamengo não tá legal, o Turco não tem o nível do Abel como treinador. Então, o coletivo do Palmeiras é melhor que os outros. Isso faz com que você cresça. Então, você tem boas individualidades, sim. Não acho que sejam jogadores absurdos e tal, mas acho que todo mundo tá jogando o máximo. Ele tá conseguindo tirar o máximo de todo mundo. E hoje botou alguns garotos a mais para jogar e tal, vai dando moral para a equipe, vai criando um grupo, né, uma confiança no grupo. Uma prova disso é que quem decidiu, os dois que decidiram a Libertadores pro Palmeiras, um foi o Davidson, outro foi o Breno Lopes, né? Quer dizer, é o todo que tá funcionando realmente. Souza, você jogou bola, você sabe como é lá dentro, principalmente Libertadores. E esse Palmeiras, ele aprendeu a jogar Libertadores, né? Porque é o atual bicampeão, tem essa primeira fase impecável. Por que esse Palmeiras aprendeu a jogar Libertadores? O que esse time do Palmeiras tem que é tão difícil bater esse Palmeiras numa Libertadores?
Confiança, né? Eu acho que o essencial do futebol hoje é a confiança. Quando você ganha confiança, e principalmente quando você compra a ideia e aquela ideia funciona, e você vê isso na prática, é difícil ser batido. Eu joguei num time de 2005 a 2008, que era... A gente ia para os jogos assim, a gente já contava com a premiação. Independente de jogo que fosse. De tanta confiança que a gente tinha, né? E assim, o treinador tem confiança nos jogadores, né? Porque hoje ele se muda tanto. É um cara que reclama muito do calendário. O Abel, né? Até nesse livro dele aí, o cara tem 1 ano e meio, aqui ele já tem até livro. O cara tá virando uma lenda já no Brasil, entendeu? Tem cara que tem 50 anos de bola, não tem nem um caderno. Ele já tem até livro. Você vê, o cara é um fenômeno. Esse cara é uma aberração que chegou da Europa aí e tá fazendo coisas que ninguém fez. Então, merecidamente. Merecidamente. Isso aí, o mérito, assim, não tem como você não tirar os méritos do Abel, né? Eu acho que o grande trunfo desse ano foi a tia Leila ter brigado, né, com Abel e ir lá ter feito amizade com a esposa dele e ter feito a cabeça da esposa dele para ele que permanecesse aqui, porque a confiança que esse time tem, e a gente vê isso diariamente nas brincadeiras, a gente vê o Scarpa montando aquele cubo, aí todo mundo tá montando o cubo agora, entendeu? Eu digo assim, ó, se a tia Leila comprar um anão, eu tenho certeza que o anão cresce, entendeu? Porque assim, ela tá numa fase, o Palmeiras tá numa fase hoje que assim, ó, é difícil, cara. Vai ser difícil e os torcedores rivais pode comprar pimenta, pode fazer o que quiser, não tem como parar esse Palmeiras. Esse Palmeiras hoje é um absurdo. A confiança desse Palmeiras, você vê... Vou te dar um exemplo, Campeonato Paulista, onde você viu um time tirar 4 gols de diferença, e assim, o Palmeiras tirou 4 gols de diferença no primeiro tempo. Eu tive até medo, eu tava fazendo um evento em Campo Grande, tava passando o replay, eu falei, pô, os caras já empataram o jogo? No intervalo tava passando os gols, eu falei, cara, peraí, pô, que hora que é? Quando eu olhei, era o gol do intervalo, entendeu? Os caras estavam fazendo gol adoidado, a gente tá vendo isso aí. Vai ser difícil, obrigado. Eu ainda acredito que quando pegar jogos Flamengo e Palmeiras e Atlético Mineiro, vão ser jogos duros pro Palmeiras. O próprio River Plate. O River Plate. Mas assim, eu acho que no sul-americano, nos países sul-americanos e no Brasil, os únicos times que podem tirar o título do Palmeiras ainda é Flamengo e Atlético Mineiro. River Plate não? Eu acho que River não. Nenhum time hoje sul-americano, fora do Brasil, tem o poder de parar o Palmeiras. O único que tem é brasileiro. Eu joguei essa competição e essa competição só fica difícil quando você começa a pegar os times argentinos e fica pegando os times brasileiros. Pode ser o menor que for. Se você passar de uma fase e pegar o Red Bull tá fora, né? Mas se pegar o Red Bull é jogo difícil. Mas hoje eu não vejo nenhum time na Argentina, nenhum time na Colômbia que bata de frente com o Palmeiras.